Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Eu não sei da cidade de vocês, mas aqui em Campinas está um calor. Deve estar mais ou menos aí por volta de 30 graus na cidade de Campinas, São Paulo. Um calor gostoso, porque eu gosto muito de calor. Eu sou Roberto Santana, esta é a Rádio Campinas Digital, falando diretamente de Campinas, São Paulo, para a região metropolitana, Brasil e o mundo. Vocês podem nos acompanhar agora pelo Face www.Rádio Campinas Digital e também pelo Instagram. E essa entrevista também daqui a pouco vai estar no YouTube, pela rede social. E também você pode entrar agora na Rádio Campinas Digital, você que está no seu carro, é só ligar aí no P2, né? Que você vai ouvir entrevista na íntegra com nosso candidato Guilherme Damasceno, candidato à Câmara dos Vereadores de Campinas, São Paulo. Guilherme Damasceno, boa tarde e obrigado por aceitar o meu convite. Obrigado, Roberto. Eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje, estar com os ouvintes aqui acompanhando o programa ao vivo, depois a gravação. Muito legal esse espaço para a gente poder bater um papo. Guilherme Damasceno, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, quem é Guilherme Damasceno? Gente, prazer, Guilherme, tenho 32 anos, sou aqui de Campinas, nasci, cresci, amo essa cidade e até por isso essa vontade de contribuir com Campinas, poder ajudar a gente a transformar a nossa cidade num lugar cada vez melhor, com mais oportunidade, com mais igualdade, com mais justiça. Eu acredito muito, Roberto, nessa importância da gente fazer a nossa parte, da gente se envolver com a política, da gente se envolver com a comunidade, para conseguir mudar as coisas e a gente poder fazer a diferença. Eu, desde pequeno, eu sempre tive esse propósito, sempre me engajei socialmente, sempre procurei contribuir. E para mim foi muito natural esse caminho de ir até a política, ser candidato, porque acredito que através da política que a gente muda as coisas, a gente pode transformar a realidade. Então estou aí como candidato, tenho construído minha vida, minha carreira em prol da cidade, em prol das pessoas que vivem aqui. Guilherme Damasceno, por que você acha que merece ser candidato a vereador por Campinas, São Paulo? Tá legal, senhor? Eu acredito, Roberto, que a gente precisa de uma renovação política, né? Isso não só em Campinas, mas acredito que no país de forma geral. Infelizmente, muitas vezes a gente vê pessoas dando na política que estão buscando interesses particulares, interesses próprios e não interesses coletivos, não querendo ajudar a cidade e as pessoas. E eu acredito que a gente precisa mudar isso. Para mim, a política é um espaço de transformação. A gente precisa ter pessoas preparadas e comprometidas que realmente queiram fazer a diferença. Eu tenho me preparado muito para ocupar um cargo público. Eu sou economista de formação, mas fiz especialização em gestão pública. Agora eu estou terminando o meu mestrado em gestão em políticas públicas. E nos últimos 10 anos eu trabalho no setor público. Eu trabalhei alguns anos na Prefeitura de Campinas, na Secretaria de Gestão e Controle. Lá eu pude desenvolver alguns projetos de modernização da gestão, desburocratização. Um dos grandes projetos que eu contribuí foi o Portal do Cidadão. Não sei se você conhece, se os ouvintes aqui conhecem. É um portal que reúne todos os serviços online da Prefeitura num só lugar. E o bom é que você também é jovem, né? A Prefeitura precisa renovar, vai botar jovem lá dentro. Isso aí. A renovação em idade é importante. Eu acredito que o jovem vem com uma cabeça boa e vem com novas ideias. Mas é importante renovar com qualidade, renovar com novas atitudes também. Nem sempre a gente coloca pessoas jovens, mas que tem um trabalho realmente diferenciado e um trabalho em prol da cidade e das pessoas, né? O que faz um vereador na Câmara dos Vereadores? Eu acho que é legal a gente falar o que deveria fazer, né, um vereador. Infelizmente, a gente muitas vezes não vê isso acontecendo. Para mim, o vereador tem 3 papéis, basicamente, né? Esse papel de legislar. E quando a gente fala de legislar, não é só criar leis. É também a gente olhar as leis municipais e entender se elas fazem sentido. Você sabe quantas leis a gente tem em Campinas hoje, Roberto? É muito, é milhões de leis que não funcionam, né? Milhares, isso aí. São 16.019 leis que a gente tem na nossa cidade. São quase 23 mil decretos municipais. Quantas dessas leis só não geram entraves, só não geram obstáculos para o cidadão, para o empresário, para quem quer empreender na cidade? Então, para mim, esse papel do legislador é também revisar essas leis. Outro papel muito importante é o papel de fiscalizador.
Hoje, infelizmente, a gente não vê a Câmara Municipal exercendo bem esse papel. Então está fiscalizando o serviço público, questionando os resultados, olhando o orçamento público. Para mim, o vereador ele tem que conhecer de orçamento e entender como que o dinheiro público está sendo aplicado. E eu, até pela minha formação em economia, sei que eu posso contribuir muito nesse sentido olhando o orçamento municipal. E por fim, eu entendo que o vereador tem um papel muito grande de ouvir as pessoas e participar junto com as pessoas, dar voz para cada um junto à administração pública municipal. A gente sabe que o vereador é um cargo muito próximo do cidadão e a gente precisa ter parlamentares que escutem as pessoas, deem voz para as pessoas na Câmara, para que a gente realmente consiga construir uma cidade que seja boa para todo mundo. Guilherme Damasceno, candidato a vereador pela Câmara dos Vereadores de Campinas, São Paulo. O número é 45123 e o partido é PSDB. Guilherme Damasceno, eu vejo em Campinas muita dificuldade dos vereadores aprovar os projetos. Ele entra lá com uma ideia boa e tal, tem bons projetos, mas na hora que vai para a Câmara, para que os colegas que foram eleitos junto aprovar, não aprova. Nós temos vereadores aí que está 3, 4 mandatos e que eu acho que não tem um projeto aprovado. Por que essa dificuldade? Você tem mais ou menos noção por quê? Eu acredito que tem duas dificuldades aí. Em primeiro lugar, infelizmente, muitas vezes os projetos que estão sendo propostos são projetos que não fazem muito sentido para a cidade ou que tem algum vício de iniciativa. A gente sabe que não são todos os projetos que cabe à Câmara apresentar. Então, em alguns momentos, a gente vê algumas ideias absurdas de projetos que vão ter um gasto elevado que deveria ser proposto pela Prefeitura e não pela Câmara de Vereadores. E caso você seja eleito, você já tem algum projeto de como negociar com esses vereadores? Você já tem mais ou menos uma noção? Sim. O que eu falo para todo mundo, Roberto? Eu não acredito em salvador da pátria. Não acredito que uma pessoa sozinha consiga resolver todos os problemas da cidade, do nosso país. É preciso que cada um não só vote no seu vereador, no seu prefeito, mas que participe junto com ele durante o mandato. Eu sei que se as pessoas votarem em mim e eu estiver sozinho na Câmara, eu vou estar enfrentando outros 32 vereadores para aprovar um projeto. Mas se cada um votar e acreditar e participar com a gente da nossa campanha, do nosso mandato, a gente vai ser um grupo, um movimento em prol da mudança, da renovação, e isso dá muita força. Eu sei que se cada um estiver junto com a gente na Câmara Municipal, e pode reparar que eu sempre falo no plural, não é um projeto meu, não vou ser eu sozinho na Câmara, não é o meu mandato, é o nosso mandato. E eu sei que se a gente estiver junto, dá para fazer muita coisa. Não tem vereador nenhum que resista à pressão popular, que resista à voz do povo, à voz das pessoas pedindo algo que é bom e é importante para a cidade. Guilherme Damasceno, o senhor, caso seja eleito, o que o senhor pensa em fazer diferente dos outros vereadores? Eu acredito que tem muita coisa para ser feita. Eu acho que é muito legal essa questão da participação que a gente tem trazido, né? É legal ouvir as ideias de cada um, as propostas de cada um. E, obviamente, eu também tenho as minhas ideias por conta da minha formação acadêmica, minha experiência profissional. A gente tem dividido as nossas ideias em 3 grandes eixos, que são eixos que podem contribuir com diversas áreas. O primeiro eixo que a gente defende muito... Essa é a sua bandeira, né? Sim, as 3 bandeiras. O primeiro eixo que a gente defende, essa primeira bandeira, é da gestão mais eficiente. Eu acredito muito na importância da gente desburocratizar. Que tá uma vergonha. Para abrir uma empresa é um absurdo. O Roberto, para a gente abrir uma empresa em Campinas, e isso é um dado da SIC, a gente demora em média 101 dias. Você já até desistiu de ser empresário. Tem empresário que não aguenta. A gente sabe que muitas pessoas têm capital de giro para 2, 3 meses. É verdade. Então, até você conseguir abrir a empresa, conseguir um alvará, muitos empresários acabaram esgotando seu capital de giro. A gente precisa abrir uma empresa mais rápido. Agora, com aquela lei federal da liberdade econômica, e tem alguns municípios já regulamentando... Gozado, Guilherme, porque de primeiro não existia rede social nem computador. Parece que o negócio era mais rápido. Agora que é só apertar os botãozinhos já sabe tudo, por que demora tanto? Sim. Será má gestão isso daí? A gente cria muita regra, né? Muita burocracia. Vou dar um exemplo de desburocratização. Eu trabalhei na INDEC e a gente informatizou as credenciais de idosos e da pessoa com deficiência. Todo ano, uma pessoa com deficiência ela precisava ir até a INDEC, levar laudo médico, levar
toda a documentação de novo para renovar uma credencial. Uma pessoa com deficiência muitas vezes tem uma deficiência de forma permanente. Faz sentido eu exigir que a pessoa leve todo ano o mesmo documento? Um absurdo. Faça ela ir até o médico? Então, são simplificações na lei, nos procedimentos que podem trazer muito resultado. Eu acredito que se a gente tem uma gestão mais eficiente, uma gestão mais rápida, mais inteligente, a gente consegue fazer mais coisa com menos recurso. E daí sobra dinheiro para investir em saúde, em educação, em áreas que tanto precisam. O segundo eixo, Roberto, que a gente defende é o eixo da sociedade mais humana. Eu acredito muito que a gente precisa ter uma sociedade que garante mais participação das pessoas, através de conselhos municipais, através até de uma participação direta nos mandatos, uma participação opinando. E isso pode gerar mais oportunidade para os jovens, para as pessoas com deficiência. E isso também possibilita que a gente forme mais parcerias. Não acredito que o poder público consiga atender sozinho todo mundo que precisa na cidade, consiga realizar as políticas públicas sozinho. Eu sou super a favor de parcerias público-privadas. Então vamos fortalecer o trabalho das entidades assistenciais de Campinas, por exemplo. Vamos fazer parceria com as universidades para trazer esses alunos para complementar o atendimento do serviço público. E por aí vai. E por último, a outra bandeira que a gente defende é a de uma cidade mais inteligente. Eu acredito que a gente precisa tornar Campinas uma cidade mais inteligente pensando no futuro. Isso envolve melhorar a mobilidade urbana, através do incentivo ao transporte público, ciclovias, melhoria das calçadas da cidade. A gente tem falado muito também sobre planejamento urbano, então usar diminuir os buracos das ruas. Sim, cuidar melhor da cidade. A gente aplicar os instrumentos do plano diretor, revitalizar os espaços públicos, o centro. E por fim, a gente precisa falar também de um desenvolvimento mais sustentável. A gente precisa pensar no meio ambiente. A gente precisa adotar medidas sustentáveis. Então tem muita coisa aí que pode ser feita. Eu acredito muito nisso. E acredito que se a gente se unir, dá para fazer muita coisa. Não falta dinheiro, não falta pessoas. O que falta muitas vezes é vontade. E vontade eu tenho de sobra de fazer. Podem ter certeza disso. Eu sou Roberto Santana, esta é a Rádio Campinas Digital, falando diretamente de Campinas, São Paulo. Um abraço ao meu querido João Luiz. Parabéns, precisamos de política com capacidade. Sabemos que você, Guilherme, preparou para ocupar essa vaga. Agora aí, Guilherme, parabéns. José Alípio de Almeida, rumo à vitória. Lavínia Prado. O que você diz, Guilherme, sobre a CPI do Ouro Verde? Está arquivada? Será que os projetos não são aprovados porque são um absurdo ou a máquina não permite? Muito obrigado, Lavinha Prado, por estar conosco, participando com a gente. Mas tem com a gente, não. Deuceneia Gomes, lá no começo, meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês pela audiência e pelo carinho. Responda a pergunta da Lavínia lá. Roberto, Lavínia, eu acredito muito nesse papel fiscalizador da Câmara Municipal. Acredito que as denúncias que chegam para a Câmara, elas devem ser sim apuradas, elas devem ser sim investigadas. O que a gente vê muitas vezes é que os vereadores eles se abstêm de cumprir esse papel fiscalizador. Muitas vezes a Câmara Municipal ela tem uma preocupação muito grande somente com esse aspecto legislativo, né? Então criação de leis, aprovação de leis, e até esse aspecto de resolver demandas pontuais da população. Hoje a Câmara Municipal a gente sabe que funciona muito para atender essas demandas pontuais de buraco, poda de árvore, problemas que não poda, de cidadãos que específicos. Não poda, né? Tem árvore que faz 5 anos que foi pedido e está até hoje lá inteirinha. Ô Roberto, para mim a gente não tem que discutir a poda de uma árvore pontualmente, a gente tem que discutir uma política pública que resolva esse problema na cidade como um todo. E isso a Câmara muitas vezes deixa de fazer. E eu acredito que a Câmara deixa de fazer justamente porque ela quer continuar com essa relação clientelista, né? Então eu resolvo um problema pontual de uma pessoa, essa pessoa depois ela vai ficar em dívida comigo e vai querer votar em mim na próxima eleição. A gente tem que acabar com isso. E essa questão da fiscalização, eu acredito que é algo que hoje não está sendo feita, porque a gente sabe que os vereadores, se eles abrem algum questionamento contra a administração, eles vão ter dificuldade em viabilizar essas demandas pontuais. Inclusive tem uma pergunta aqui da Beatriz do bairro Vila Nova. Muito obrigado ao grande Arthur Rezende, meu parceiro, também que está conosco.
está aí fazendo parte da equipe com a gente. Muito obrigado, grande Arthur Rezende. Aqui tem uma pergunta aqui da Beatriz da Vila Nova. Guilherme Damasceno. Os vereadores se elegem de vários partidos e só um partido é a favor do prefeito. Quando estão todos eleitos, 90% a 95% diz amém para o prefeito. Você também vai ser um deles ou vai ser diferente? Ô Roberto, a gente tem assumido alguns compromissos na nossa campanha, porque eu acredito que a gente tem que entrar para fazer a diferença. Se é para entrar para ser mais um, eu prefiro nem entrar, sendo muito franco. Um dos compromissos que a gente está assumindo é esse compromisso da independência. Eu acredito que a gente precisa ter vereadores que olham para a cidade e olham para as pessoas, independente de quem for o prefeito que estiver à frente da administração. Qual que vai ser a minha postura na Câmara Municipal? E esse compromisso a gente já assumiu publicamente nas nossas redes sociais, no nosso site, em diversos espaços de conversa que a gente tem tido. A gente vai ser sempre a favor do prefeito naquilo que é bom para a cidade e naquilo que é bom para as pessoas. E a gente vai ser contrário àquilo que é ruim para a cidade e é ruim para as pessoas. Independente de quem for o prefeito, eu acredito que a gente precisa ter essa independência e a gente precisa ter essa autonomia. O que não acontece hoje é que muitas vezes os vereadores têm uma série de funcionários comissionados indicados por eles na administração e, consequentemente, acabam ficando refém da administração. A gente sabe que isso acontece muito, não a nível municipal, no governo estadual é assim, governo federal é desse jeito também. O modelo político, o sistema político nosso é um sistema de coalizão. Então, o prefeito, o governador, o presidente, para ter maioria, acaba comprando esses apoios através dessa troca de favores, troca de comissionados. Você acha que isso levou à dificuldade de se averiguar direito esse caso do Ouro Verde? Com certeza, com certeza. Faltou apoio faltou fiscalização dos vereadores. Faltou fiscalização dos vereadores, com toda certeza. Eu acredito que se há uma denúncia, a Câmara tem que apurar. Independente de ter provas concretas ou não. E torço muito para que a gente apure e nada seja constatado. Quando você abre um processo de investigação, uma apuração, não quer dizer que a pessoa que está sendo investigada é culpada. Mas se há denúncia, isso tem que ser investigado, tem que ser apurado. Pode, no final, você chegar à conclusão de que a denúncia não tinha fundamento e que não há nenhuma evidência contra a pessoa que foi investigada. Para não ser injusto também, né? Para não ser justo. E esse reconhecimento tem que ser feito. Tá. Mas pode ser que a investigação identifique que houve, sim, alguma irregularidade. O que a Câmara não pode fazer é se furtar desse papel de fiscalizar, de investigar. Hoje é 29 de outubro de 2000. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a todos vocês que estão aqui no Instagram comigo, a vir para o Facebook, ok? Venha para o Facebook. Aí vocês me acompanham melhor, porque no Instagram você sabe que dá 5 minutos e sai do ar, né? E aqui no Instagram você fica direto, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês que estão comigo aí no Instagram. Hoje é 29 de outubro de 2020, são exatamente 15 horas e 22 minutos da cidade de Campinas, São Paulo. Nós estamos batendo um papo aqui com o nosso Guilherme Damasceno, candidato a vereador aqui por Campinas, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu sou Roberto Santana e esta é a Rádio Campina Digital. Muito obrigado a Bruna Mori. Precisamos me dar lá o que a Bruna falou lá. Bruna, mais fiscalização. Muito bem, Bruna. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado por estar conosco. Pode fazer pergunta também, hein, para o Guilherme Damasceno, porque ele está preparado para responder, hein? Irene de Almeida. Campinas precisa urgente de mudança. Aí, Guilherme Damasceno para vereador vai fazer a diferença, rumo à vitória. Aí, obrigado. Ô, gente, deixa eu dar um tempinho aqui, é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês que estão construindo, reformando, ou é eletricista, não perca tempo. Se precisa de materiais elétricos, vai direto a Logos Materiais Elétricos. Ela fica aqui pertinho de você. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo. O telefone é 3273-3760. Acesse agora logoscampinas.com.br. A Logos, além de trabalhar com os melhores produtos, as melhores marcas, tem os melhores preços.
Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região metropolitana. Agora, se o seu telefone caiu, quebrou, a sogra quebrou a televisão, não precisa brigar. Vai direto à assistência técnica Multimarcas 42 Assiste, que fica ali, na Barão de Jaguara, número 1728, no Guarabara, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou faça o orçamento sem compromisso, www.42assiste.com.br. Agora, se você quer coisas gostosas, aí vou te dar uma dica. Tim Bife. Tim Bife é o empório que tem dentro do Ventura Mal, ali na Moraes Salles. Olha, lá tem tudo gostoso, lá tem carnes extra virgem, picanha, maminha, tem até cordeiro. Fica na Moraes Salles, dentro do Ventura Mal. O telefone é 3251-3444. Você pode acessar agora www.timbife.com.br. Tim Bife, o lugarzinho mais gostoso de Campinas. Agora, meu amigo e minha amiga, deixe de balela e vamos junto pro Capela Bar, que fica ali na Moraes Salles também, com cerveja super gelada, gostosos lanches, tira gosto e final de semana tem música ao vivo, viu? Meu querido Damasceno, aqui você tem que faturar um pouquinho, né, Damasceno? Porque senão não aguento, viu? É isso aí. Meu querido candidato a vereador Guilherme Damasceno, número 45123. Anota aí para não errar, hein? É 45123. 123, facinho de decorar. Isso, não tem como errar. O Figueiredo do Jambeiro acha que em Campinas tem muito pouco de investimentos para o jovem. Teatro é muito caro, cinema, pipoca é caro e o jovem não consegue nem sequer ouvir o som do carro como a gente fazia quando era jovem. Nem dentro da própria casa pode ligar o som, porque senão o vizinho chama a polícia. Caso o senhor seja vereador, o senhor pensa em fazer alguma coisa para o jovem, criar investimento nos bairros, arrumar os teatros, trazer peças boas mais baratas? O senhor tem algum projeto sobre isso ou não? Legal. É muito bacana essa pergunta, Roberto, que é uma oportunidade da gente contar mais um pouquinho da nossa história, né? Eu, até janeiro desse ano, estava como presidente do Conselho Municipal de Juventude. Até Eu confesso a você que o Jovem Campinas é abandonado, viu? Sim. Ele fala aqui que o Jovem Campinas só tem duas coisas para fazer. Vai pro barzinho, enche a cara e depois vai cheirar droga. Uhum. O que acontece? Por muito tempo não se discutiu política pública para os jovens na cidade. O Conselho Municipal de Juventude é uma conquista recente. Ele surgiu em 2015, junto com a Coordenadoria Municipal de Juventude. A coordenadoria por muito tempo ficou abandonada e entrou até uma pessoa que fez um ótimo trabalho na coordenadoria aqui em Campinas, o Felipe. E a gente enxerga essa importância de promover políticas públicas para o jovem, porque a gente sabe que se o jovem não está estudando, não está trabalhando, ele não está num espaço adequado para se relacionar, ele acaba fazendo coisa errada. O jovem vai para a droga, o jovem vai para o crime, e a gente precisa gerar oportunidade para os jovens. A gente tem defendido muito isso. Até uma das coisas que a gente fez na Coordenadoria de Juventude, através do Conselho Municipal de Juventude, foi criar a Feira de Oportunidades para os jovens. É um evento anual que acontece hoje em Campinas. Foi uma iniciativa do Conselho junto com a coordenadoria. E hoje a gente anualmente faz uma feira e reúne diversas empresas, diversas escolas, faculdades, cursinhos pré-vestibular, pessoal do jovem aprendiz. E a gente mostra para o jovem as oportunidades que ele tem de estudar e trabalhar aqui na cidade. A gente sabe que se o jovem ele puder estudar e trabalhar, ele vai poder correr atrás dos seus sonhos, ele vai poder ter mais dinheiro para poder acessar esses espaços de lazer, de cultura, vai poder ter uma condição de vida melhor muitas vezes que os seus pais tiveram. Então, para a gente, essa é uma grande bandeira da geração de oportunidade para os jovens. E eu entendo que as parcerias público-privadas, elas podem ser muito importantes nesse sentido. Não adianta só a prefeitura criar espaços públicos. Vamos incentivar que o setor privado crie esses espaços também. Por que não celebrar parcerias, por exemplo, com casas noturnas, para alguns dias específicos a gente levar artistas jovens para se apresentar, para a gente ter algum valor diferenciado, para pessoas de baixa renda poderem frequentar alguns espaços, cinema,
teatro. Então tem muita coisa que dá para ser feita através de parceria público-privada. A gente defende muito isso. Então essas políticas públicas de juventude são uma prioridade para a gente, para gerar oportunidade para o jovem e tirar o jovem da rua, tirar o jovem do crime, das drogas. Candidato a vereador por Campinas, Guilherme Damasceno. É a primeira vez que você vem candidato? Não, eu na verdade fui candidato a primeira vez em 2012. Eu estava com 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade. Fui com a cara e com a coragem. A gente teve 741 votos na época. Bem votado. A gente foi bem votado. E vi que essa era a minha vocação, esse era meu propósito. Continuei trabalhando. Fui candidato em 2016, daí novamente. Em 2016 a gente teve 2.936 votos. Teve perto. Eu fiquei como primeiro suplente do partido, do PSDB, mas tive mais votos que 3 vereadores que se elegeram. Se a gente tivesse em outros partidos. Exato, se a gente tivesse em outro partido, teria sido eleito. Mas continuo acreditando. Para mim, essas 2 experiências foram experiências que me mostraram que dá sim para a gente renovar nossa política, dá para a gente fazer uma campanha diferente. A campanha nossa esse ano é completamente inovadora. Eu abri mão do fundo eleitoral, fui o único candidato do meu partido que abriu mão do fundo eleitoral. Campanha nossa, a gente está priorizando os materiais online, não está fazendo muito material impresso. O comitê nosso é um comitê drive-in, drive-thru, para o pessoal passar com o carro, pegar material, bater um papo rápido, não precisar descer do carro, até por conta desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então eu acredito que dá para a gente fazer diferente. E para mim a mudança política ela deve começar já na campanha eleitoral. Não dá para o político ser eleito com essa proposta de renovar a Câmara, fazer a diferença, e durante a campanha ele fazer as mesmas coisas que esses políticos mais antigos fazem. Essa troca de favores, essa compra de votos. Então a gente tem mostrado que dá para fazer diferente já na campanha. Guilherme Damasceno, tem aqui a pessoa do Campo Grande está dizendo o seguinte: um vereador para se eleger hoje em Campinas, seu Roberto, se ele não gastar R$1 milhão, ele não consegue se eleger. Por isso os vereadores que estão na Câmara sempre reelegem, porque já fez o seu curral eleitoral. É verdade isso, Damasceno? Se gasta muito com as campanhas eleitorais, de fato. A lei eleitoral impõe um teto de gastos até, né, para a campanha dos vereadores. Aqui em Campinas o teto de gasto é de R$312 mil, mas a gente sabe que muitas vezes existem alguns gastos que não entram nessa contabilidade, né, alguns gastos por fora. Campanha nossa é uma campanha super enxuta, Roberto, até por conta dessa questão do fundo eleitoral que a gente abriu mão. Campanha nossa tem sido feita com a ajuda de amigos, doações de amigos. A gente abriu o financiamento coletivo da nossa campanha, a gente recebeu mais de 100 doações de pessoas físicas através da nossa campanha de financiamento coletivo. Então são amigos mesmos que estão acreditando nesse projeto. A equipe nossa, a grande maioria da equipe são voluntários, então pessoas que querem realmente transformar Campinas, entenderam que se elas fizerem a parte delas, a gente consegue fazer muita coisa. Qual é o bairro que você mora em Campinas? Eu moro no centro. No centro de Campinas? Moro no centro. Nasci no centro, cresci próximo do centro, no bosque. Aqui tem uma pergunta para você que mora no centro. Vivo a vida inteira. Aqui tem uma pergunta para você que mora no centro. Caso, Guilherme Damasceno, você seja eleito vereador, que providência você vai tomar para que o centro de Campinas volte como antigamente? Hoje a gente tem medo de ir no centro à noite e o centro está imundo, muita sujeira, muito morador de rua, muito pedinte. O senhor tem algum projeto para melhorar essa área? A gente tem uma das grandes bandeiras nossas, né, Roberto? Como eu disse, essa bandeira do planejamento urbano. E a gente entende que a revitalização do centro deve ser uma prioridade para a cidade. O centro é o coração de Campinas. As pessoas está imundo ainda, Está muito abandonado, de fato. Eu tenho medo de noite na Francisco Glicério. 10 horas da noite, por exemplo. Para mim, na Francisco Glicério, se eu fosse for armado. Desarmado eu não vou lá, não. Dá medo, não dá? Não, dá medo. Quando o espaço público está abandonado, isso traz insegurança, né? Porque alguém vai ocupar o espaço. Então, se o poder público está abandonando, os comerciantes estão fechando seus comércios no centro, as pessoas estão deixando de frequentar, esse espaço vai ser ocupado por alguém. Daí acaba sendo ocupado pelos moradores de rua, pelas pessoas que querem utilizar drogas e mesmo pelos bandidos que querem comercializar drogas ou roubar alguém. Então a gente precisa ocupar esse espaço. Eu entendo que quando a gente fala de algumas dessas bandeiras que a gente tem defendido, isso ajuda muito a revitalizar o centro. Então, por exemplo, quando a gente fala de desburocratização para as pessoas abrirem um novo negócio. Se a pessoa pode abrir um negócio rápido, isso vai estimular ela a abrir um comércio,
contratar funcionários, fazer a economia rodar na região central. Isso ajuda muito a revitalizar. A gente sabe que o centro depende também de melhoria de infraestrutura. O Rio de Janeiro, algum tempo atrás, fez toda uma revitalização do centro do Rio. Ficou lindo, inclusive. Ficou lindo. Lá, ficou ótimo. Praça Mauá, toda aquela região portuária. Você sabe como que eles financiaram aquela revitalização? Eles utilizaram um instrumento que a gente tem aqui no nosso plano diretor, que é o CEPAC, Certificado de Potencial Construtivo. Esse CEPAC, como que ele funciona? Você vende para um empreendedor um direito de construir um edifício, por exemplo, com mais pavimentos do que poderia pela legislação. E você utiliza esse recurso para investir em infraestrutura em outras regiões. Bonito. Eu visitei ficou muito lá bonito. No ano passado, ficou lindo. A gente pode usar isso em Campinas. Estava abandonado. Campinas está tendo muito empreendimento imobiliário. Se a gente regulamentar esse instrumento do plano diretor e começar a utilizar ele para levantar recurso para revitalizar o centro, esse é um caminho muito importante. E acredito também, por fim, na questão da mobilidade urbana. A gente sabe que se a mobilidade urbana melhora na região central, se a gente consegue fortalecer o transporte público, fortalecer o uso da bicicleta, das calçadas, que as calçadas na cidade estão completamente deterioradas também, ninguém cuida das calçadas. A gente cuidando da mobilidade, as pessoas vão conseguir acessar melhor o centro e vão se estimular a frequentar esses espaços, esses locais. Então tem muita coisa que pode ser feita. Se a gente tiver vontade, dá para fazer bastante. Campinas tem 33 vereadores. E segundo aqui o nosso ouvinte de Barão de Geralda, ele acredita que 23 vereadores vão se reeleger. Portanto, sobra 9, 11, né? 10, né? 33, 23 são reeleitos, sobra 10. Sobra 10. Isso está igual ao concurso público. Você concorda com isso, Damasceno? Eu concordo que a renovação, por mais que todo mundo queira, ainda é muito difícil de acontecer. Porque os vereadores... Você acha quantos vão reeleger nessa eleição? É difícil afirmar. Eu acredito que a renovação é em torno de 30%, 40%. É a aposta que eu faço. É isso, 10 vereadores, vai um pouquinho mais, talvez. Que vão se reeleger novos. Novos Mas tem entrantes. 980 candidatos. É isso aí. O concurso está difícil, hein? Eu não enxergo isso como um concurso público. Mas tá igual, não tá não? Na verdade, eu enxergo a campanha como uma entrevista de emprego. Eu tô mostrando o meu currículo, eu tô mostrando o nosso diferencial. Bacana. Espero muito que as pessoas queiram realmente uma renovação com qualidade. As pessoas que estão na Câmara hoje, os vereadores que estão na Câmara, não estão correspondendo à nossa expectativa. Até por isso esse movimento de renovação, todo mundo pedindo por renovação. Eu faço parte de um movimento de renovação política, que chama Renova BR, não sei se você já ouviu falar, Roberto. Já ouvi, inclusive é muito bacana. É um grupo muito legal, um grupo que surgiu em 2017, que atua no país inteiro e defende essa questão do diálogo, da democracia e a importância da renovação política. Até tem outros membros do Renova aqui em Campinas, pessoas muito bacanas. E eu acredito que a gente precisa renovar, a gente precisa começar a falar da importância da renovação. E a renovação é cíclica, não é renovar agora e depois o pessoal que entrar permanecer também por 5, 6 mandatos. Eu falo para todo mundo, eu quero ter 2 mandatos como vereador. O compromisso nosso é esse. Eu acredito que 8 anos são suficientes para eu mostrar por que eu vim, são suficientes para eu contribuir com a cidade. Então a gente quer 8 anos de mandato. Entrar agora, fazer um bom trabalho, se as pessoas gostarem, a gente ter mais um mandato. Não mais do que isso, a gente precisa renovar constantemente, Roberto. E clamo muito para que as pessoas esse ano tenham essa consciência. Vamos buscar pessoas novas, mas mais do que juventude de idade, a gente precisa trazer pessoas com juventude de ideias, de atitudes, fazer diferente realmente. Guilherme, você tem bastante coisa lá, pode agradecer a todos os seus ouvintes. Legal. Aí, seus pode agradecer estão, hein? Legal, olha gente. Olha lá, seus eleitores estão aí, não é? São legal, são, com certeza. Olha aí, que bacana. Obrigado, fico muito feliz, Roberto. Uma coisa que a gente fala para todo mundo, e acho que essa participação do pessoal aqui hoje é prova disso. Um projeto político não pode ser um projeto individual de uma pessoa. A gente precisa construir um projeto coletivo para a cidade. Sim. Ao longo da nossa caminhada, mais do que buscar o voto, o apoio das pessoas, a gente sempre buscou trazer as pessoas para participar também. Eu tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, dá para a gente fazer a diferença e dá para a gente construir uma cidade melhor. Então, hoje... Marcelo, você já falou um pouquinho aí sobre a dificuldade de abrir uma empresa. Mas aqui tem uma pergunta para você, aliás, várias perguntas sobre isso. Você tem algum projeto para
como é que é? A burocracia que tem na prefeitura para que se torne mais fácil abrir uma empresa em Campina. Você tem algum projeto para isso? Como é que você pretende facilitar a vida de quem quer abrir qualquer empresa em Campinas? Legal. Uma coisa que a gente defende muito é a questão da liberdade econômica. Até foi aprovada uma lei federal nesse sentido. Alguns municípios já têm proposto legislação municipal também que vão nesse mesmo caminho. Um exemplo é Curitiba. Hoje, para você abrir uma empresa em Curitiba, em 513 atividades comerciais você consegue abrir de forma imediata a empresa. Em 48 horas você tem seu alvará. Em 513 atividades. Por que eu preciso dar um alvará, por exemplo, para um salão de cabeleireiro, para um escritório de advocacia? Aqui não vai complicar em nada, exato, nem ambiente, nem nada. São atividades de baixo impacto, baixa complexidade. Então, 513 atividades em Curitiba você consegue seu alvará de forma imediata. Eu sou a favor da gente trazer isso para Campinas, até como uma forma de reaquecer a economia nesse momento de pós-pandemia. Então, se a gente facilitar para que as pessoas consigam abrir empresas de forma rápida, em 48 horas, isso vai estimular muito a economia, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai fazer com que o dinheiro circule pela cidade. Esta é a Rádio Campinas Digital, falando de Campinas, São Paulo, para o Brasil, para Campinas, região metropolitana, Brasil e o mundo. Olha, vocês têm me ligado por que o Roberto Santana está chamando quem tem dinheiro. O Damasceno não é milionário. E veja bem, aqui tem espaço para todos candidatos. E a Rádio Campinas Digital é a partidária, que nós não temos partido político, tá? Como não temos time de futebol. Nós torcemos para todo time do Brasil. E também não temos nada contra nenhum partido político. Agora, o que precisa é que temos, né, como tudo na vida, em todo lugar, tem que ter um pouco, como é que eu vou dizer, de ordem e regulamento. Então, você que está dizendo que eu só entrevisto rico, ligue para o Arthur. Você que quer bater um papo com o Roberto Santana aqui pela Rádio Campinas Digital, vim aqui comigo, que nem tal o nosso querido Guilherme Damasceno, responder assim na lata, né, as perguntas. Ligue para o Arthur Rezende, 992-939405, porque além disso ele vai fazer aquela arte, né? Igual fez para o Guilherme, igual faz para todo mundo, e ele vai reservar lá, porque a agenda está lotada, mas vai ter um horário para você sim, a gente vai ter o maior prazer de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, tá bom? Você vai ligar para o Roberto, sabe o que está acontecendo? Você liga para o Roberto está com 1000 coisas na cabeça, eu digo, tudo bem, eu esqueço de você. E não é essa a minha intenção. Então, por favor, o Arthur só fica lá sentado na cadeira, no ar-condicionado, para fazer esse tipo de coisa. E ganha bem, né, Arthur? Então, você já viu, né? Então, é só ligar para o Arthur Rezende. Meu querido e respeitável irmão Sérgio Mauro Gross. Você sabe que esse cara é gente boa pra caramba, viu? Aprendi a gostar desse cara de graça. Ele mora no meu coração, não paga água, luz e PTU, mora de graça. Muito obrigado, viu, meu querido Sérgio. Está dizendo o seguinte, ó. Agilidade para abertura de empresas, menos burocracia. Tá certo, meu querido. Parabéns, Guilherme. Obrigado, grande Sérgio, por estar conosco. Irene de Almeida, obrigado. Quanta gente. Meu querido Arthur e parceiro Arthur Rezende, que está aí no ar-condicionado. Esse que ganha bem, né? Você entendeu? Ele que faz a agenda. Aí o pessoal briga comigo, né, Arthur? Ô Arthur, ou você só está agendando milionário aí, meu querido? Um abraço. Obrigado, viu? O meu querido Guilherme Damasceno, o número dele é 45123. Rapaz jovem, dinâmico. Vocês que estão aí, né, pensando em quem vai votar, já viu, né? Esse daí é uma boa opção. Meu querido Guilherme Damasceno, eu espero que você venha candidato a Campinas e seja eleito para mudar muita coisa que precisa mudar em Campinas. Campinas é uma cidade dinâmica, é uma metrópole, uma cidade com potencial muito grande, onde tem muito dinheiro, os dinheiros estão mal empregados. Aqui tem várias perguntas que não é pergunta, me desculpa aí quem mandou pergunta que vai resolver agora a SADASA, que vai fazer, porque isso não é pergunta para vereador, isso é pergunta para prefeito.
Porque o vereador, com a ideia, ele vai fiscalizar, vai fazer projetos, essas coisas. Esses casos complicados não é do vereador, então vocês me desculpam por isso, eu já não pergunta para o vereador. Meu querido, nós estamos exatamente a 45 minutos no ar. Você viu como passa rápido? Passa rápido. Então nós vamos fazer o seguinte, para nós encerrarmos, nós vamos... eu faço com todo mundo aqui tipo um ping-pong, né? Eu pergunto e você responde, tá bom? Posso perguntar? Pode. Aquele que você não souber, você manda pular, que não tem problema nenhum, tá bom? Não pode deixar sem resposta. Não pode. Não, até pode. Vou pular essa, Roberto, não tem problema, tá bom? Campinas. Minha terra. Política. Transformação. Felicidade. Fazer a diferença. Amor. Minha esposa. Paixão. Ajudar as pessoas. Família. Quem está sempre do nosso lado. Religião. Princípios e norte para nossa vida. Dinheiro. Consequência de um bom trabalho. Saúde. O que todo mundo precisa. Educação. Fundamental para a gente transformar o nosso país. Presidente. Um sonho lá na frente. Agora essa aqui é um pouquinho difícil, hein? Guilherme Damasceno, candidato a vereador para a Câmara dos Vereadores de Campinas, São Paulo, número 45123 ou 45123. Qual é a diferença de democracia para comunismo? Eu acredito que na democracia as pessoas têm voz, ou deveriam ter voz. No comunismo as pessoas não podem participar. E para mim não tem nada mais importante do que a gente poder expressar nossa opinião, a gente trazer nossas ideias, a gente poder contribuir. Para mim a democracia pode ter uma série de problemas, mas ainda é um modelo político ideal. E sempre vou ser um grande defensor da democracia e sempre vou procurar ter uma democracia pura na nossa forma de agir politicamente. Tanto que ainda é o melhor regime, né? Ainda é o melhor regime. E por isso que a gente fala tanto, Roberto, de trazer as pessoas para participar, cada um poder opinar, contribuir, não só durante a campanha, mas principalmente durante o mandato. Eu sei que não dá para a gente se eleger sozinho e também não dá para eu ser vereador sozinho. Quero que cada um que está acompanhando aqui com a gente, e mesmo aqueles que não estão, possam participar também para a gente conseguir transformar a nossa cidade. Essa entrevista está daqui a pouquinho no YouTube, onde você pode acompanhar na íntegra. Meu querido Damasceno, foi uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Meu muito obrigado pela visita. Os microfones da Rádio Campinas Digital estão à sua disposição para considerações finais. Gente, queria agradecer pela oportunidade, agradecer o Roberto, agradecer o Arthur, agradecer nosso irmão Sérgio, que nos apresentou, colocou aqui a gente juntos hoje, e agradecer cada um de vocês que está participando, contribuiu com essa entrevista, contribuiu com esse bate-papo. Eu acredito muito na importância da participação das pessoas, Roberto. Eu tenho certeza que se a gente se unir, dá sim para a gente fazer a diferença e dá para a gente construir uma cidade melhor. Eu sempre uso aquele ditado que uma andorinha só não faz verão. Como Campinas é terra das andorinhas, a gente precisa se unir para fazer verão juntos. Você viu que o símbolo da Rádio Campinas Digital é um Eu vi, muito legal, coincidência boa. E eu quero muito poder contar com vocês, pessoal. Quero que vocês participem, tragam suas ideias. Estou à disposição para a gente conversar mais através das nossas redes sociais, através do nosso site. Espero que, para quem não me conhecia, essa seja uma oportunidade de passar a conhecer um pouco do nosso trabalho e poder participar mais com a gente. E queria terminar pedindo o voto de cada um que está aqui com a gente hoje. É fundamental o voto de cada um para a gente poder trazer tudo isso para Campinas, transformar todos esses sonhos em realidade. Então, se vocês gostaram um pouco dessa entrevista, um pouco da minha trajetória, das nossas ideias, queria pedir o voto de vocês e queria pedir também que falem com a família, falem com os amigos, porque muita gente não... Até com a sogra ou sogro? Até com a sogra. Minha sogra está acompanhando aqui, que eu vi que ela mandou mensagem também. E eu acredito muito que a gente precisa falar de política assim com as pessoas, precisa falar de política com a família, com os amigos. Muitas pessoas não sabem quem votar. Até porque política até dentro de casa tem. Tá. Dentro de casa, todos nós dependemos da política, né, Roberto? A gente saiu de casa, mesmo dentro de casa, a conta de água, a conta de luz, tudo isso depende de política. Não, você reúne a família, vamos jantar em qual restaurante? Começa.
Ah, eu quero um tal, o outro no tal, é uma dificuldade para você ver onde vai. Então isso aí. política. Tem toda política, casa, é isso aí. É Então falem de política com a família, se vocês gostaram, divulguem as nossas ideias, a nossa trajetória, os nossos ideais por Campinas, porque eu tenho certeza que se cada um fizer esse trabalho de formiguinha multiplicando, a gente vai conseguir ser vitorioso no dia 15 de novembro e a gente vai transformar a nossa cidade. Então contem comigo. Boa sorte, Guilherme Damasceno, que esteve conosco aí agora por 50 minutos aqui pela Rádio Campina Digital. Eu sou Roberto Santana, esta é a Rádio Campina Digital. Meu muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Amanhã o senhor Roberto está de folga esse final de semana, que foi desde segunda entrevista. Nós tivemos aqui candidato a prefeito, a vereador, e a gente faz com muito carinho para que os candidatos exponham aqui, através do Face, através da rede social, através da Rádio Campina Digital, as suas ideias, as suas propostas. Meu muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Aceito um abraço do Roberto Santana e do Guilherme Damasceno, candidato a vereador aqui para Campinas. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.